Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus nesta manhã, pelo grande amor do Senhor, pela misericórdia do Senhor, que é tão grande, e o amor dele excede todo entendimento. Eu quero nesta manhã falar sobre como viviam os primeiros cristãos. É muito interessante nós compreendermos sobre a vida na igreja primitiva, e eles viviam de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa, sublime, tementes ao Senhor, e é o que nós iremos comentar aqui. Como era a vida da igreja primitiva, como eles agiam, como eles faziam. Inclusive a lição da escola dominical desse trimestre fala sobre a igreja em Jerusalém, como era a igreja em Jerusalém. E aqui quem vos fala é o pastor Nelson, professor, teólogo. Que Deus possa abençoar a todos vocês, que vocês possam compartilhar aí com outras pessoas. Eu tenho uma graduação teológica muito boa, mestrado, doutorado, PhD, e nós entendemos um pouco aí e queremos transmitir, queremos passar para vocês sobre esse conhecimento. Os primeiros cristãos, na realidade, eles tinham uma vida maravilhosa, uma vida especial, e a igreja primitiva, ela tinha um significado muito profundo, um significado muito especial, como era a vida na igreja. Os primeiros cristãos, eles viviam em comunidades unidas, Eram unidos, compartilhando os seus bens, os seus recursos, tinham tudo em comum. E foi justamente o que nós estudamos domingo. Ontem, nós estudamos sobre a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E a palavra do Senhor nos diz em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles se reuniam em casas particulares, também nas sinagogas e no templo. Participavam da ceia do Senhor e tinham uma vida de oração muito profunda. A igreja primitiva era marcada pela constante comunhão, pelo perdão, pelo amor fraternal, que havia no meio da igreja um amor fraternal muito grande. Eles buscavam uma vida de santificação, uma vida santa, de santidade, na presença do Senhor. Dedicavam-se aos ensinamentos de Jesus, seguiam os ensinamentos de Jesus. Comunidades domésticas e compartilhamento. Eles viviam em comunidades domésticas, buscando viver em comunhão uns com os outros. O companheirismo era muito forte. Eles compartilhavam os bens materiais. A igreja era composta por escravos e livres, por pessoas ricas, por pessoas pobres, mas havia aí a distribuição dos bens na igreja de maneiras que todos eram ajudados e nada tinham falta, porque havia uma comunhão muito grande entre eles. Havia um amor fraternal fortíssimo. E essa comunhão entre eles era algo fenomenal, era algo vivenciado, era algo notório na vida dos primeiros cristãos. Essa prática era uma forma da expressão do grande amor, da solidariedade que havia entre eles, pois eles buscavam essa comunhão, eles distribuíam os bens materiais. O que é diferente de hoje. Hoje é bem diferente. Na realidade, hoje
Nós temos algumas características inseridas na igreja de hoje, porém nem todas. Estamos bem distantes, na realidade. Essa prática era uma forma da expressão do amor, da expressão da solidariedade, da expressão do amor fraternal que havia entre eles. A comunhão ou koinonia em grego, eles iam além de uma simples amizade, porque a própria vida de Cristo estava inserida no seio da igreja. Esse Cristo que era compartilhado entre eles, esse amor que era compartilhado entre eles, como eu estava falando, hoje estamos bem distantes da igreja primitiva. Hoje existe uma mercadologia da fé muito forte, quando os pastores, presidentes, isso na maioria das denominações, eles enriquecem e os membros ficam à mercê. Mas na igreja primitiva não era assim. A comunhão ou koinonia em grego ia justamente além de todas essas situações, porque havia uma ajuda entre eles. Na lição de domingo, nós estudamos que hoje em dia muitas igrejas desejam seguir o modelo da igreja do Novo Testamento, esperando vivenciar o mesmo poder, crescimento e eficácia que ela teve. E precisamos, na realidade, ter a igreja de Jerusalém como um modelo e procurar seguir. Porque o cristianismo, ele é uma nova forma de viver que Cristo trouxe, porque antes havia o judaísmo. E com o cristianismo, e principalmente lá em Atos capítulo 2, quando segundo a maioria dos teólogos, ali está a origem realmente da igreja, e essa igreja ela vivia na comunhão, no partir do pão e nas orações. Viviam em constante estudo, adoração e estudo. As reuniões geralmente aconteciam em casas particulares, onde havia o estudo das Escrituras. Oravam juntos e também celebravam a ceia do Senhor. Eles também se reuniam em locais públicos, como nas sinagogas e templos, onde havia essa propagação do Evangelho, onde havia o estudo das Escrituras. A interpretação e o estudo das Escrituras eram fundamentais com o Antigo Testamento sendo estudado, sendo analisado e muitas vezes traduzido para o aramaico, língua falada por muitos judeus na época. O que havia na igreja primitiva? Perdão e amor fraternal. Os primeiros cristãos, eles eram conhecidos por sua capacidade de perdoar, de buscar a reconciliação entre eles, mesmo diante das perseguições e das dificuldades que a igreja enfrentava, porque a igreja naquela época, ela sofria grande perseguição. Não era fácil realmente ser cristão naquela época. Porém, a igreja ela sobressaiu as perseguições, cumprindo-se a palavra de Jesus, que disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Eles ensinavam o perdão e não buscavam retaliação contra aqueles que os perseguissem. Muito pelo contrário, a igreja orava constantemente. A igreja não saía em passeatas ou manifestações contra a liderança, mas a igreja constantemente estava orando, porque perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Era uma igreja fundamentada na doutrina. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada.
Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos. Logo, a igreja refletia a glória de Cristo. Havia o ensinamento da palavra do Senhor. A prática do amor fraternal era algo central, era algo vivenciado no meio da igreja. Havia harmonia entre os cristãos e havia um cuidado mútuo. Outras características importantes da igreja primitiva: os primeiros cristãos eram frequentemente excluídos e perseguidos, mas também demonstravam coragem e perseverança. Excluídos no caso da sociedade, porque até eles eram considerados como canibais pelo ato da Santa Ceia. A fé no retorno de Jesus e na ressurreição era a crença central, conforme ensinamentos que nós vemos estudando a Bíblia ou das passagens da Bíblia. O cristianismo primitivo, ele nasceu dentro do judaísmo e herdou muitos elementos da tradição judaica, como a leitura das Escrituras e a crença no Messias. Quando nós observamos essa igreja primitiva, que fala que eles viviam no partir do pão e nas orações, isso é algo muito profundo que simboliza a ceia do Senhor, quanto à comunhão e à partilha entre os membros da comunidade cristã. Era um ato que simbolizava a união com Cristo e a unidade e a união entre os membros da igreja no momento aí do partir do pão, que representa a comunhão, a unidade com Cristo. O partir do pão era uma forma de lembrar e celebrar a morte e ressurreição de Jesus, simbolizando assim a união com Ele e o reconhecimento da sua presença. Havia essa unidade, essa comunhão entre os membros da igreja. O ato de compartilhar o pão demonstrava a unidade, demonstrava a fraternidade entre os membros da igreja, reforçando o senso de comunidade, o senso de companheirismo, o senso de pertencimento à comunidade. Nessa partilha aí do pão, nós vemos, além da dimensão espiritual, o partir do pão também envolvia a partilha das refeições e a ajuda mútua entre os membros da igreja, demonstrando assim o grande cuidado, o grande zelo, a grande solidariedade. Este o partir do pão, segundo estudiosos, não era somente a Santa Ceia, mas era uma ceia especial que eles tinham, a festa do amor ágape. Em 1 Coríntios 11, 24, Paulo escreve que o pão partido simboliza o corpo de Cristo, oferecido em sacrifício vivo por nós, e que reforça a importância justamente de relembrar, um memorial, da morte de Jesus na cruz do Calvário. O partir do pão na igreja primitiva não era apenas um ritual, mas era um ato realmente na vida da comunidade eclesiástica, expressando a fé, expressando o amor e a unidade entre os irmãos. Portanto, havia essa comunhão fraternal, esse amor fraternal entre eles. E quando nós analisamos a vida da igreja primitiva em Atos, nós vamos observar que essa natureza do partir do pão era repartir-se com o próximo, que era algo em comum entre eles, e eles perseveravam nisso. Nós vemos Atos capítulo 2, versículo 42. E essa prática proporciona saúde social à igreja, pois ninguém padecia necessidade. Vamos ler aqui Atos capítulo 4, versículos 34 ao 35. Observem aqui, Atos capítulo 4, versículos 34 ao 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade
que cada um tinha. Então, observe que isso hoje não acontece. De forma alguma, não acontece. Portanto, esse partir do pão era justamente essa ajuda que havia entre eles, né? Eles viviam, eles tinham tudo em comum. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Atos 2, capítulo 2, versículo 42. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lo. Isto é o meu corpo, que por vós é dado, faz isso em memória de mim. Era uma ceia da Páscoa, a festa judaica que celebra a libertação do Egito. E Jesus se utiliza desses elementos para trazer um grande ensinamento em relação à humanidade e sobre os seus discípulos. E nesse relacionamento, nessa comunhão para com o próximo. E Jesus afirma que o seu corpo está sendo dado por nós, compartilhando aí, sendo repartido. Ele era o filho unigênito, único, que passa a ser o primogênito, primeiro dentre muitos. Logo ele repartiu tudo o que ele tinha, né? Único, com todas as pessoas. Por isso ele dizia, fazer isso em memória de mim. E quando nós analisamos então a vida da igreja primitiva, nós podemos observar com clareza esse partir do pão. E que eles faziam isso de uma consciência muito clara e muito objetiva. E o apóstolo João demonstra ter compreendido muito bem a ordenança de Jesus acerca dessa partilha, desse serviço, quando ele escreve: nisto conhecemos todo o significado do amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Isso acontecia justamente na igreja primitiva. Precisamos aprender com o Senhor, precisamos aprender com a palavra de Deus. A igreja primitiva justamente vivia essa vida de comunhão, essa vida formada por cristãos que se reuniam para ter essa confraternização, para proclamar o Evangelho. Havia a liderança dos apóstolos que transmitiam os ensinamentos de Jesus, começando por Jerusalém. A igreja primitiva vai se espalhando então para outros lugares. A igreja primitiva começou no dia de Pentecostes, quando os discípulos justamente receberam o derramamento do Espírito Santo. E aí a palavra e a assembleia, eles estavam reunidos em uma assembleia, e essa assembleia de crentes genuínos, de crentes que buscavam a presença do Senhor e viviam nessa comunhão, nesse conjunto de pessoas, de crentes salvos. A igreja estava associada justamente a essa confraternização. Não estava associada a nenhum edifício. A igreja primitiva tinha uma hierarquia simples, pessoas ensinando o que os apóstolos e presbíteros também transmitiam, as pessoas que aprendiam ali a palavra de Deus, e mais tarde foram escolhidas pessoas para administrarem, para exercerem funções especiais, supervisores da igreja, que eram os bispos, né? E a função dos líderes não era mandar nos outros, mas era ensinar, era preparar as pessoas. A igreja primitiva se via mais como uma família, como uma instituição. Era uma família que vivia em comunhão, que vivia em harmonia. As reuniões da igreja eram refeições, o convívio era uma parte muito importante entre eles. A Santa Ceia, os membros lembravam a morte de Jesus. O batismo, aqueles que criam em Jesus eram batizados como prova de sua conversão. Ensino, os líderes contavam e explicavam a palavra de Deus para o povo, para a congregação. Por isso a Bíblia diz sobre o bispo, sobre o pastor, que na realidade deve ter essa característica que é a de ensinar. E a oração era uma parte muito importante da reunião. Todos buscavam a Deus, todos buscavam a presença de Deus. Havia participações especiais
Eles podiam participar com palavras de sabedoria, com palavras de exortação, profecias, interpretações de línguas. Havia a atuação dos dons do Espírito Santo. E a igreja primitiva ela foi se espalhando. Várias pessoas viram a igreja como uma ameaça e perseguiam os cristãos. E por causa disso, os crentes não ficavam todos em Jerusalém. Eles foram espalhados. Mas aí nós vemos o plano de Deus para que a igreja realmente pudesse ser espalhada. E para não dividir a igreja, os apóstolos e presbíteros se reuniram em Jerusalém para discutir os problemas, para ver o que estava acontecendo e para que eles pudessem chegar a uma solução. Eles chegaram à conclusão de que todos podiam participar do reino de Deus e que não era preciso seguir as cerimônias do judaísmo, como, por exemplo, a circuncisão. Houve realmente muitas controvérsias com o passar do tempo, mas a igreja ela cresceu, a igreja ela frutificou, a igreja ela progrediu, e hoje nós temos, na realidade, muitas igrejas evangélicas que surgiram a partir do movimento da Reforma, mas que na realidade temos muita coisa a ver ainda com algumas situações da igreja primitiva, mas na realidade nós estamos muito distantes dessa igreja primitiva. O que nós precisamos na realidade é voltar às nossas raízes, né? E aqui na lição de domingo que nós estudamos, a igreja primitiva, ela teve um crescimento muito forte. Os seguidores de Deus na igreja primitiva não somente eram dedicados ao seu relacionamento bíblico e predominante com Deus, como também estavam comprometidos em construir relacionamentos abertos, relacionamentos espirituais, como eu já falei aí, sobre o partir do pão, sobre essa refeição do amor ágape, a ceia do Senhor, a oração que era constante no meio da igreja, no seio da igreja. E os primeiros discípulos eram compostos, a maioria composta por judeus, continuavam a adorar diariamente no templo. Isso era natural. Posteriormente, a perseguição aos judeus expulsou-os do templo e também das sinagogas. Eles também partiam o pão em casa, e o texto grego também poderia ser traduzido como de casa em casa. Não havia edifícios para as igrejas no início, e a maioria das reuniões de adoração era conduzida nas casas, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. É uma combinação desejada na igreja de todos os tempos e lugares. O Senhor estava acrescentando diariamente o número das pessoas que iam sendo salvas. E a última frase, aqueles que se haviam de salvar, é uma tradução completamente injustificável. Não existe aqui nenhuma indicação de predeterminação ou predestinação. O texto grego diz claramente: todos os que acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que estavam sendo salvos. Isto simplesmente afirma que aqueles que estavam sendo salvos uniam-se ao crescente grupo de discípulos em Jerusalém. Aqui nós vemos isso no comentário bíblico Bacon, de João e Atos, volume 7, Rio de Janeiro, da CPAD 2024, página 225. Portanto, queridos, a igreja primitiva era uma igreja realmente que vivia a palavra de Deus. Eles evangelizavam, eles pregavam a palavra de Deus, havia a manifestação dos dons do Espírito Santo, e que nós possamos voltar às raízes, porque hoje as coisas mudaram completamente. Mas ainda existe um remanescente que adora, que louva a Deus, que prega a palavra de Deus, que ensina a genuína palavra de Deus. E eu louvo a Deus por estar fazendo esta live nesta manhã, que você possa entender
aquilo que nós explicamos, transmitir também para outras pessoas. E o mais importante é nós anunciarmos a palavra de Deus, anunciarmos a vinda de Jesus, pregarmos a palavra do Senhor Jesus e estarmos preparados para a vinda do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos.